O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, hoje 13 de novembro de 2017. Seja muito bem-vindo ao programa PM a Comunidade. No nosso primeiro bloco, teremos um especialista em segurança pública, o Coronel Luca, que falará para nós sobre prevenção primária e o papel da mídia. No segundo bloco, teremos a presença importantíssima do Coronel Eudilberto, coronel da Polícia Militar, 97 anos, autor de 7 livros da Polícia Militar. Ele vai falar conosco sobre a história da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E no último bloco nós teremos também a presença de policiais militares do Comando de Policiamento de Trânsito, falando sobre abordagem a veículos que adulteram as placas e acabam prejudicando terceiras pessoas. Bom, seja muito bem-vindo, Coronel Luca, uma honra para mim, mesmo porque eu fui comandado do senhor como cadete ainda na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Muito obrigado, Sérgio, por estar com você aqui, com todos os telespectadores aqui da TV Osasco. Uma honra nesse programa PM Comunidade. Uma alegria ver a nossa Polícia Militar aproveitando essa oportunidade para poder difundir um pouco da nossa história, um pouco daquilo que nós fazemos no dia a dia para as pessoas que precisam dessa informação. Bom, e a partir do momento que o Coronel Luca ele se aposentou, ele já era um especialista, trabalhado por muitos anos no GAT, especializado nessa área de gerenciamento de crises, e ele aproveitou e lançou 3 trabalhos, 3 livros. Você poderia falar para nós, Coronel, sobre essas 3 obras que o senhor lançou? O primeiro deles chama O Negociador, é um livro que eu faço um paralelo das negociações policiais, aquilo que eu aprendi nas negociações policiais para o mundo corporativo, até porque eu sou professor do MBA da FIA USP, né? Em diversos MBAs, onde eu trato a questão da negociação. A negociação hoje é uma ferramenta muito importante no mundo corporativo e esse livro tem esse objeto de tratar essas ferramentas estratégicas, essas táticas e técnicas de negociação que são aplicáveis no mundo corporativo. Inclusive nós temos imagens sobre as 3 obras do Coronel Luca, né? Então, enquanto o senhor estiver falando, as imagens dos livros aparecerão. O segundo livro foi o Diário de um Policial. Esse foi muito curioso, fui procurado pela editora Planeta e eles falaram assim para mim: olha, você tem uma história de operações aí na Polícia Militar, na sua trajetória operacional, e a gente queria transformar isso num diário. Eu acabei escrevendo esse livro, O Diário de um Policial, que conta um pouco das minhas operações, tanto na Rota quanto no GAT. Eu tive a honra e o privilégio de ter esse livro prefaciado por um grande repórter da Rede Globo, que é o Alexandre Garcia, uma pessoa que tem uma sensibilidade nos temas de segurança, e também pelo Rodolfo Gamberini, que fez a contracapa. Portanto, um livro de histórias muito curiosas. E o terceiro livro, Sérgio, esse muito a ver com aquilo que nós vamos falar um pouco aqui, é segurança como estilo de vida. Eu venho fazendo palestras aí sobre esse tema para as pessoas, a partir do entendimento nessa trajetória de 37 anos na segurança pública e também aí como comentarista e como especialista, de ver como as pessoas têm uma certa dificuldade de entender segurança como estilo de vida e como qualidade de vida. Então, nesse livro, eu procurei trazer esse assunto mostrando, em síntese, que as pessoas também têm uma certa responsabilidade própria na segurança, não devendo delegar a segurança apenas para o Estado e para a polícia, né? Isso porque nenhuma polícia do mundo, nem o Estado no mundo é onipotente, ou seja, pode tudo, não é onipresente, está em todos os lugares, e cabe ao cidadão desenvolvido, consciente da sua responsabilidade, também fazer um pouquinho da sua própria segurança. Então, nesse livro, Segurança como Estilo de Vida, a gente trata esses assuntos, né? A própria Constituição Federal fala que segurança pública é um dever do Estado, mas responsabilidade de todos, né? É sábio, o legislador, quando criou a Constituição, foi sábio ao estabelecer isso como um dever do Estado, mas um direito e responsabilidade de todas as pessoas. É muito importante que as pessoas façam também um pouco, de forma complementar, um pouco da sua segurança, cuidando um pouco da sua segurança no dia a dia, para ajudar a não ser vítima da violência urbana e também ajudar as instituições policiais, né? E a gente aproveita até o gancho para nós falarmos sobre
prevenções, a prevenção primária, a prevenção secundária. O senhor poderia comentar conosco? Claro, isso é um aspecto muito importante, né? Há uma tendência das pessoas acharem que segurança pública é polícia e polícia é segurança pública, né? A nossa instituição, por exemplo, a Polícia Militar e também a nossa co-irmã Polícia Civil, são muito bombardeadas, são muito massacradas, porque todo mundo acha no senso comum que cabe a essas duas instituições a questão da segurança. E eu vim aqui aproveitando essa oportunidade para clarear um pouco essa questão. Porque quando a gente fala em segurança pública ou segurança de uma maneira geral, nós temos 3 esferas de atuação. A chamada prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. Você que nos assiste aqui tem que ter essa distinção. Prevenção primária é o papel do município. O município tem um papel importante na segurança pública, Sérgio. Quando a gente fala de ruas iluminadas, quando a gente fala de logradouros bem identificados, com as placas e a numeração correta, até porque facilita a chegada de uma viatura policial, um logradouro bem identificado. Quando você fala de fiscalização do comércio clandestino, fiscalização da ocupação do solo, tudo isso diz respeito à segurança pública e o poder municipal tem um papel preponderante nessa questão. Inclusive na área de segurança de trânsito também, através das vias. Sem sombra de dúvida, né? As vias pavimentadas, sinalização correta. A sinalização correta, um olhar mais atento com relação ao tipo de sinalização que você coloca em determinados locais. Eu vou dar um exemplo importante, naquele ladeirão do Morumbi, que é um local de fluxo, perto de uma comunidade, tinha muitos registros. Você, de repente, colocar uma fluidez do trânsito mais rápida, mais adequada, você facilita ou diminui o número de paradas, porque para um criminoso é muito mais fácil abordar uma pessoa parada do que uma pessoa em movimento. Então, está aí uma conexão do serviço de trânsito com a segurança pública. A prevenção secundária diz respeito à atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil, que é a parte de prevenção, né, o patrulhamento ostensivo, e a parte da Polícia Civil, que é a apuração das infrações penais. E a prevenção terciária diz respeito ao Ministério Público, à magistratura, ao sistema prisional. Portanto, você que nos assiste, perceba que segurança é um assunto muito amplo, muito complexo, e a Polícia Militar, as polícias em geral, têm um papel muito importante nisso, mas não são os únicos. Eu faço dessa sua pergunta, né, um momento de chamamento de atenção a todos os prefeitos e suas respectivas secretarias para cuidar daquilo que diz respeito à segurança pública no aspecto da prevenção primária. Tão importante para criar uma ambiência propícia para que o criminoso não se sinta à vontade. É tão importante isso que aquele projeto chamado Tolerância Zero, lá em Nova York, né, que ficou muito famoso mundo afora, começou a partir daí. O que fez o Rodolfo Giuliani, o prefeito de Nova York à época? Ele cuidou da iluminação das ruas, ele cuidou de diminuir zonas de prostituição, de comércio clandestino, de tráfico pequeno de entorpecentes. Ele criou uma ambiência onde a prática dos pequenos delitos fosse pouco adequada e, consequentemente, se não praticar os pequenos delitos, você gera um efeito preventivo para a prática de delitos de maior envergadura, Sérgio. E em relação ao cidadão comum, o que ele pode auxiliar na segurança no aspecto pessoal? 2 aspectos. Primeiro, é compreender que segurança é estilo de vida. Muitas pessoas são loucas por dicas de segurança. Então, vou dar um exemplo. Você dá uma dica de segurança para uma pessoa, uma dica simples. Olha, antes de sair de casa, dá uma olhadinha, ver se não tem ninguém em atitude suspeita nas imediações. E antes de chegar em casa, faça a mesma coisa, dá uma voltinha no quarteirão. Para uma pessoa mal educada em segurança, para uma pessoa que não leva a segurança como qualidade e estilo de vida, ao receber uma dica dessa, ela vai falar, poxa, vou gastar 2 minutos numa coisa que a polícia tinha que fazer. Mas a polícia não tem condições de estar em todos os logradouros ao mesmo tempo. Então, cabe a você ter essa consciência de que, ao dar uma voltinha no quarteirão antes de entrar na sua casa, ou prestar atenção antes de sair, você está investindo 2 minutos na sua qualidade de vida. Essa é uma dica importante. A gente vê hoje, Sérgio, basta caminhar nas ruas e ver pessoas num cenário que a gente vive, que não é dos melhores em termos de violência urbana. Temos um problema sério aqui, por uma série de questões que talvez no momento do programa não nos dê tempo de falar, mas o fato é que a chapa está quente aqui no linguajar bem popular. Então, cabe ao cidadão, em complemento ao esforço que a polícia já faz, seja a polícia militar, no policiamento preventivo, seja a polícia civil na apuração, a Guarda Civil, que tem um papel importante na proteção dos próprios municipais, é importante que o cidadão incorpore algumas condutas de segurança,
Poxa, de falar no celular, ficar desatento nos seus deslocamentos, andar com porta destravada, vidro aberto no seu carro, estar lá dentro de um coletivo, num transporte público com seus objetos sem amostra ou de uma forma descuidada. Ostentando, por exemplo, coisas valorosas. Então, tudo isso, todo esse tipo de comportamento é importante que o cidadão tenha aliado à nossa realidade. Fazer essa adaptação, fazer essa leitura do que está acontecendo para diminuir a chance de ser vítima da violência urbana. Porque você que nos escuta aqui, preste bem atenção. Não é importante que o bandido leva muitas vezes, mas o que ele deixa na sua vida. Exato. As pessoas que sofrem uma situação de violência urbana ficam preocupadas com aquilo que o bandido levou nos primeiros 5 minutos, Sérgio. Mas passados 5 minutos começa aquele trauma, aquela sensação ruim daquilo que o bandido deixou na vida dele. Exato. Isso pode gerar síndrome do pânico. Então, o melhor dos mundos é a gente fazer a leitura da nossa realidade. A chapa está desse jeito aqui. Nós temos um problema sério, Sérgio, de segurança pública, por uma série de questões que transcendem, inclusive, a nossa capacidade enquanto instituição policial. Como eu disse, é um mega sistema que envolve diversos atores. E nós não temos, infelizmente, a segurança pública tratada nesse país como uma política de Estado. Esse é um problema sério e nós todos padecemos disso. Então, cabe ao cidadão, enquanto esse amadurecimento custa chegar, cabe ao cidadão cuidar um pouquinho da segurança dele para diminuir a chance de ser vítima da violência urbana. Afinal, o criminoso, ele aproveita a oportunidade, a brecha deixada. Esse é o grande... Nós vamos falar aqui, talvez, nesse programa ainda hoje, de um crime que vocês me falaram nos bastidores aqui, que é o chamado roubo de carga. O roubo de carga, o roubo em empresa de carro forte, como aconteceu semana passada, e a PM teve uma ação decisiva para poder prender esses criminosos. O núcleo da quadrilha está preso e, com certeza, vão levantar os demais que estão foragidos. Esse é o tipo do crime que a gente chama de crime cujo alvo é seletivo. O criminoso planeja a sua ação. Roubo de carga, explosão de caixa eletrônico. Agora, a maioria dos criminosos, esses que incomodam você, cidadão comum, cidadão de bem, cidadão do cotidiano, que tem uma vida de sair de casa e ir para o trabalho, de voltar do trabalho e para a escola, ir para a academia de ginástica, ir para a faculdade, enfim. Esse você está mais sujeito ao criminoso chamado oportunista, E o criminoso oportunista, ele quer uma vítima muito facinho para ele, Ele quer uma vítima despreparada. O mínimo de atenção que você coloque na sua conduta diária faz com que o criminoso escolha uma outra vítima mais fácil. Inclusive, nós aproveitamos a oportunidade, se você deseja fazer alguma pergunta para o coronel, para os nossos convidados, nosso WhatsApp 981-420-208, o número que aparece na tela, 981-420-208. E nós temos já algumas participações de alguns ouvintes. Nós temos o senhor Silva Neto. Eu tenho o livro O Negociador, falando a respeito, que bacana, inclusive, da obra, uma das obras do coronel Luca. Fernando Rodrigues, boa tarde. Estou eu, assim como os demais candidatos do último edital, ansiosos para a divulgação das datas de nossa posse na gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Grande abraço. Bom, em breve teremos novidades a respeito do ingresso dos novos futuros soldados da Polícia Militar, que tem por objetivo proteger a sociedade paulista e brasileira. Bom, um outro assunto também que o coronel Luca vai conversar conosco é a participação da mídia em relação à segurança pública. Não é isso, coronel? É verdade. De novo faço aqui mais um manifesto. Eu me lembro que muitos anos atrás, Sérgio, eu estava no comando do GAT ainda e recebi um telefonema meio inusitado de uma pessoa que era do canal comunitário. E foi a primeira vez que, ao receber isso, ele me chamou para uma conversa e falou assim: olha, vocês não querem a Polícia Militar ocupar um espaço aqui? Eu cedo as minhas instalações, eu cedo aqui o meu equipamento, vocês têm 1 hora por semana para fazer um trabalho. Eu me lembro que naquela época, o capitão Roberto Alves e o capitão Ferraz, ainda no comando do coronel Perrinot, que era o nosso chefe da seção de assuntos civis, de comunicação social, aproveitaram e fizeram exatamente o que faz aqui hoje a TV Osasco. Eu acho magnífico quando uma emissora fornece um espaço como esse daqui para a gente poder traduzir um pouco em detalhes, esclarecer algumas dúvidas, mostrar um pouquinho mais o que é a nossa instituição, o esforço que é feito para poder prestar um bom serviço e assim por diante. Eu acho que esse é um papel importante da mídia. Mas eu devo dizer o seguinte, que há 7 anos, assim que eu saí da Polícia Militar, eu recebi um convite
em 2011 para ser comentarista de segurança do SBT Manhã, ainda com o Irmão Henning, né? TV Globo. E era um jornal que passava bem cedinho, eu costumava dizer que quem assistia era minha mãe, minha esposa e os profissionais de serviço na madrugada, mas logo depois eu fui convidado e estou até hoje como comentarista de segurança da TV Globo, em princípio no SPTV, mas depois a minha participação começou a ocorrer em outros serviços como a Globo News, a parte de entretenimento, SPTV, Fátima né? Bernardes, ali o Encontro, Mais Você, enfim, Fantástico. E há 7 anos eu tenho esse contato, mas eu tenho percebido uma coisa que eu devo dizer aqui com a maior honestidade, sabe? E é um sonho que eu tenho. Eu torno público isso nas palestras que eu faço, nos momentos que eu tenho de conferência. Vou fazer isso agora dia 21 e 22 lá em Brasília, num evento que a Polícia Federal está fazendo com a mídia, e eu vou falar exatamente sobre isso. Eu acho que precisa haver um novo olhar da mídia em relação à polícia, sabe? Eu não sou contra a mídia apontar as nossas falhas quando ocorrem, os nossos desvios de conduta quando ocorrem, os nossos crimes quando ocorrem, porque a mídia tem um papel importante, Sérgio, Sem dúvida. na denúncia. A importância da mídia no Estado democrático de direito. Exatamente. Então a mídia tem esse papel, ninguém pode ficar aborrecido. Um bom policial, um bom profissional de qualquer que seja o segmento, não deve questionar o trabalho da mídia em denunciar, em apontar irregularidades. Esse é um dever da mídia. O princípio da publicidade. E eu costumo dizer, eu voltei de Cuba um tempo atrás, a primeira coisa que eu cheguei aqui nesse país, na volta ao Brasil, eu beijei o chão deste país, porque muitas pessoas não têm a dimensão da importância de uma mídia livre, né? De um estado onde você pode saber o que acontece a qualquer momento, quanto ganha qualquer funcionário, o que se come no Palácio do Planalto. Então, graças a ter uma mídia independente, uma mídia livre, uma mídia com toda essa disposição atuante, a gente garante, é uma das garantias do Estado Democrático de Direito. Portanto, eu acho muito valioso isso daí e que continue a mídia apontando as nossas irregularidades e nós, com fidalguia, com uma certa humildade, reconhecermos nossos erros, melhorarmos nossos processos e os nossos resultados. O primeiro aspecto é isso daí. Mas, devo dizer que, às vezes, nós somos protagonistas, Sérgio, de algumas ações que são tremendamente meritórias. Algumas ações policiais que são tão impactantes em nível de mídia, que merecem um destaque diferente. Eu não vejo esse equilíbrio de uma maneira mais geral, sabe? Um dia desses, eu estava logo cedinho escutando os noticiários e uma patrulha de rota da nossa Batalhão Tobias de Aguiar, eles apreenderam 20 toneladas de maconha na Fernão Dias. Eu não estou falando de 2 quilos, 20 quilos, 200 quilos. Estou falando de 20 mil quilos de maconha. E eu vi que a cobertura dessa notícia, Sérgio, ela recebeu assim, um destaque irrisório, muito pequeno. E eu me lembro que eu conversei com uma pessoa muito importante do segmento jornalístico, pedindo para dar um destaque mais efetivo nisso daí, para dar eu uso a expressão assim, dar uma camisa para esses protagonistas, e eu me lembro que eu não fui atendido nisso. E à época, eu fiz uma réplica para essa pessoa dizendo o seguinte, fazendo a seguinte pergunta: você sabe qual que é a diferença entre apreender 20 toneladas de maconha numa operação e pousar um Boeing no Rio Hudson, lá em Nova York, que virou até motivo de filme, né? Aquele piloto que conseguiu pousar e salvar, ninguém morreu naquele pouso super difícil num rio congelado, né? Praticamente, e conseguiu todas as pessoas se salvarem e virou até motivo de um filme em Hollywood, que tem aí um ator famoso, Tom Hanks, como protagonista dessa história, é o que me consta, né? E a pessoa não respondeu. Eu falei, a diferença é nenhuma. Aquilo virou filme em Hollywood, um ato heróico, e essa ação não recebeu destaque. Então, esse é um posicionamento. Eu acho que a mídia tem um papel importantíssimo para valorizar aqueles policiais. Eu não estou falando, Sérgio, de dar uma notícia, um destaque para um policial que apreendeu uma arma, apreendeu um veículo, fez uma operação aí, por exemplo, que os nossos colegas de trânsito vão falar aqui de alcoolemia, né? Direção segura, e prendeu uma série de pessoas aí que estavam alcoolizadas dirigindo e evitou aí talvez um grande acidente, uma vítima por conta desse tipo de coisa. Salvou vidas, com certeza. Esse é o nosso cotidiano, sabe? Rotina, essa é a nossa rotina. Nós somos pagos para fazer esse trabalho. Para salvar vidas. Agora,
tem algumas circunstâncias que precisa um pouco mais de destaque, Sérgio, e eu acho que a mídia tem uma tarefa a perseguir nesse sentido. Então, vamos ver se caminhamos juntos, né? Polícia e comunidade, a comunidade e a mídia também está inserida nela. E tem mais um minutinho para falar mais uma coisa, Sérgio? Tem um único minuto para encerrar. E você que nos assiste, você que está aqui, que não é da mídia, que o recado foi para a mídia em cima da pergunta que o Sérgio me fez, mas você que nos assiste, eu acho que uma parceria maior sua com os nossos policiais. Ao ver um policial, fala bom dia, fala boa tarde, fala boa noite, vocês vão se surpreender com a reação. Eles não estão acostumados com isso, são cidadãos de bem, são pessoas que são cidadãos antes de serem Sem policiais. dúvida. Então, essa mensagem. A gente vai conseguir vencer essa guerra, Sérgio, quando polícia e comunidade estiverem abraçadas, irmanadas, para a gente vencer essa guerra. Tá certo. Coronel, muito obrigado pela participação. Nosso tempo é curto, mas muito obrigado por essa aula de cidadania, antes de tudo. Eu que agradeço a você e a Muito todos obrigado que nos assistem. pela participação do senhor. Polícia Militar, você pode confiar. Voltamos com o programa PM a Comunidade. Nós temos a grata honra de ter aqui presente o Coronel Edilberto. Coronel Edilberto, 97 anos, autor de 7 livros sobre a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coronel Edilberto, uma boa tarde para o senhor. É uma honra ter a presença do senhor aqui mais uma vez dizendo. Boa tarde, sinto-me honrado de estar aqui ao seu lado, ao lado do Coronel Vitiello. Coronel Vitiello, também uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado às pessoas que nos assistem. Quando eu fiquei sabendo que o Coronel Edilberto vinha participar do programa, não poderia deixar de estar presente, de tão curioso que vai ser essa entrevista, com certeza. Bom, mais uma vez nós deixamos o nosso número à disposição para perguntas, 981-420-208, 981-420-208. A pergunta é pelo WhatsApp ou pelo Facebook, PM e a Comunidade, que é o programa, página oficial do nosso programa. Bom, Coronel, falar de Polícia Militar, que agora no dia 15 de dezembro próximo, completa 186 anos de existência. Quase bicentenária, né? Quase instituição bicentenária. Né? E o senhor, com 97 anos, o senhor ingressou em 1939 como soldado da Força Pública, é isso, Coronel? Saudade, que saudade, né? Mas entrei em 39, né? 4 anos, soldado, entrei no antigo CIM, antigo CIM, Centro de Instrução na Militar. Tiradentes ainda, né? Mas a minha turma de aspirantes é a primeira turma do Barro Branco, 1944. 1944. Foi porque normalmente a Academia do Barro Branco, que é hoje, a localidade era onde é o Copom hoje, no centro ali na Avenida Tiradentes. Era o CIM. Né? Era o CIM. Perto do quartel da Rota, né? Exatamente. Centro de em frente, Instrução do outro Militar, lado. CIM. E o senhor, pelo que o senhor conversou comigo, um dos sonhos da turma formanda de 1944 era ir à Itália, junto com a Força Expedicionária Brasileira, defender o Brasil do nazifascismo e o mundo do nazifascismo. É isso mesmo? O Brasil tinha declarado guerra ao eixo Roma-Berlim-Tóquio. Né? E as PMs do Brasil foram convocadas. A Força Pública foi convocada para a guerra. E a gente era jovem, o orgulho, a alegria nossa de ir para a Itália defender as Nações Unidas, né? Que eram os Estados Unidos, Inglaterra, França, etc. Mas e aí, deixaram ou não deixaram ir? Não, quando era para ir, terminou a guerra. Mas terminou antes a guerra, disso, né, Coronel? Né? Antes disso, nós tivemos 80 guardas civis que
compuseram a Polícia do Exército, que até gerou a Polícia do Exército. é isso? 79 homens 79 da homens, né? antiga Guarda Civil Que em 1970... deram origem às PEs do Exército. Exato. 79 anos foram lá fazer a segurança da tropa, né? Orientação da tropa. Escolta de Devemos prisioneiros. à antiga Guarda Civil. Guarda isso. Civil. É. Que em 1970, Força Pública, bem como a Guarda Civil, Se uniram, né? formando a PM de Polícia, hoje, Polícia a Militar do PM Estado de de São hoje, Paulo. né? E a história da Polícia Militar? O 130 de 31, o que significa isso, Coronel? 130, vou falar da Marquesa de Santos, foi casada com Rafael Tobias de Aguiar. Tiveram 6 filhos. 6 filhos. Um filho chamava Brasílio, tinha uma chácara, né? Hoje chama Bairro do Brás, em homenagem ao filho da Marquesa com o nosso Brigadeiro Tobias de Aguiar. brigadeiro Tobias de Aguiar, né? Tobias de Aguiar, então, recebeu instruções do regente Feijó, né? Ministro, né, da Mandava Justiça. no Brasil, né? Ele criou a Guarda Municipal Permanente no Rio de Janeiro, na corte. O regente Feijó criou na corte essa guarda municipal permanente. E recomendou aos As províncias. governadores das províncias, chamava presidente de província, né? A fazerem o mesmo. Quem era o governador de São Paulo? Rafael Tobias de Aguiar. Ele cumpriu a ordem não, a recomendação, e criou a 15 de dezembro de 1831 a nossa querida PM, a nossa grande família, quase 100 mil homens e mulheres, é um orgulho para todos nós. Exato. Com certeza. E o efetivo inicial? Hoje, 100 mil homens. E na época? Eram 100 homens de infantaria e 30 de cavalaria. Total 130 homens. 130, por isso que tem os 130 de 31, da canção de Guilherme de Almeida, Grande né? Canção da Força E Pública. a música do Degobe, Exatamente. né? Mas então, 15 de dezembro agora, né? Ela é quase bicentenária, né? Daqui a 10 anos, 11, ela fica bicentenária, né? Eu acho que eu não vou alcançar, viu? Acho que alcança Mas sim, viu? eu não vou alcançar os 200 anos da PM, né? Mas essa meninada aí vai alcançar, né? Depois você me conta, né? Mensagem lá, não sei para uma estrela de uma galáxia lá, né? Eu estou de lá olhando a nossa PM, a nossa grande família. Olha, eu tenho a minha família, tenho 9 filhos. Eu tenho um orgulho de ter um filho que é coronel da PM, né? O Pedro Rezende de Oliveira Melo, criador da Rocan, né? Tenho orgulho disso, né? Que a ronda Mas ostensiva com apoio de motocicletas. é as de Rocans. motocicleta, né? Mas eu também o grande orgulho de nossa grande família, que é a nossa querida Polícia Militar, a maior polícia militar do mundo. Sim. É a nossa Polícia Militar de São Paulo. Puxa vida, o senhor nos enche de inspiração, logicamente, mas eu queria que o senhor contasse um pouco. Aí em 1944, que foi logo ontem aí, né? O senhor se formou, e aí qual foi a primeira unidade que o senhor trabalhou? Inclusive, Coronel, nós temos algumas fotos que nós separamos. Ah, é? Nós temos as fotos do Coronel Então vamos ver. algum tempinho atrás. Eu fui aspirante. Olha ali, Coronel, Pois não. a foto. O senhor trabalhou no Em regimento? Sorocaba, fui aspirante em Sorocaba. Aspirante Sorocaba. Eu era ali, aspirante Em nessa 45, época. Em 45. essa foto é de 1945. 1945. Aspirante Edilberto. Aspirante a oficial, né? Edilberto, no quartel de Sorocaba, que tem o quartel mais bonito da PM. Viu? É, muito bonito O lá. quartel de Sorocaba. Muito Quartel de bonito. Sorocaba. Acho que o de Bauru também segue o mesmo, Segue mesmo o padrão, né? O né? engenheiro Coronel Marques. Tem uma outra foto ali também, né, Coronel? O Essa senhor está já- sentado ao centro. Aí eu comandava o batalhão de trânsito, 11º batalhão, né? Eu estou ladeado de
O senhor está ao centro sentado ali, rodeado com os demais oficiais. Eu estou sentado, era o comandante. O senhor era o né? comandante, batalhão de E trânsito. eu, quando olho a fotografia, eu fico triste, porque só eu estou vivo, viu? Só esqueceram de É que mim. o senhor tem essa missão, né? De vir aqui contar a história e os atos heróicos de todos, né? E que ali é a década de 60, Ali eu era ali é tenente-coronel, Tenente né? Coronel. tenente-coronel, comandante do 3º Batalhão, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Foi a época do golpe de 64, que o Jango Goulart caiu, né? Deu muito trabalho, né? O senhor estava ali em qual batalhão? Ali, o senhor era comandante? Do 3º Batalhão. Terceiro batalhão. Terceiro batalhão. Terceiro, que Em hoje- Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. É. Terceiro I hoje, né? grande cidade, Batalhão Ribeirão Preto. Eu era assim, e agora eu sou assim, O senhor está muito bem, né? Muito bem. né? Puxa vida, que bacana que o senhor está aqui para contar tanta história, né, pra gente, né? Inclusive, nós temos já uma amiga do programa, ou melhor, um amigo do programa, André Zalma. Que privilégio ouvir a história da nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Que Deus continue abençoando esse nosso patriarca, que através desses seus livros, até o dia de hoje, pensando em transformar vidas. Um abraço a todos. PMs da Alegria. Deixa eu até aproveitar a oportunidade. O André Ricardo Zalma, ele é um dos policiais que concorrem a um prêmio. Eu gostaria que você entrasse no site Heróis Reais, heróisreais.com.br e votasse, porque é importantíssimo o trabalho que eles fazem como PMs da Alegria. E também lá tem outro policial militar da Baixada Santista, que concorre ao prêmio por bravura, que é o Taroco. Entra lá e vote no nosso policial militar, nos policiais militares realmente que são os heróis reais. Muito obrigado. Inclusive, coronel, a primeira obra do senhor é essa aqui, Asas e Glórias de São Paulo, não é isso, coronel? O senhor fez em parceria com o coronel, saudoso coronel José Canaval Filho, Canaval. que está Canaval. no obelisco de Ibirapuera, não é isso? Ah, não me disse. Tá. Está no obelisco. E essa obra, o senhor poderia falar um pouquinho sobre essa obra? Deixa eu segurar aqui. Eu fui nomeado, me aposentei, eu fui nomeado diretor do Museu Militar. E no museu eu colhi muitos dados históricos, né? Muitos dados históricos, eu fiz pesquisa em porões de batalhões, aqueles livrões antigos, né? E inspirado nessa relíquia que o Museu Militar me deu, eu fiz esse livro. Eu acho que talvez, para o meu gosto, é o melhor livro. Não, Então, bacana. meu até prêmio. para fazer um complemento, coronel, esse livro, para quem é apaixonado sobre a aviação militar, confundido com a história militar da aviação militar paulista, de 1913, foi a primeira escola de aviação no Brasil. Nós temos também a participação na Revolução de 22, de 24, coluna Miguel Costa Prestes, de 24 até 27, Revolução de 30, Revolução de 32. Realmente é um livro espetacular. Nós temos um outro livro também do coronel, é o Pro Brasília, não é isso? Uma das obras mais recentes do coronel, que também, da mesma forma, né, coronel? Mesma forma. Como teve o Museu Militar, pesquisa nos batalhões, naqueles livros antigos, né? E manuscritos, né? Eu colhi muitos dados. E aqui no Pro Brasília nós temos a história da segurança pública desde o descobrimento, Desde o descobrimento. até os dias atuais. E a segunda parte é a polícia, a história da PM. A história dos 18 marcos históricos. E também, na realidade, são 7 livros, né, coronel? Mas nós vamos falar de 3. Esse aqui também é um livro muito bacana chamado Clarinadas da Tabatinguera. Isso aí eu era presidente do Clube dos Oficiais da Reserva, né? Que fica na rua Tabatinguera, né? Tabatinguera, e o presidente era obrigado a fazer todo mês um artigo, né, para publicar no nosso jornal. Aí o senhor dava suas clarinadas lá. Então, eu inventei esse nome, Clarinadas da Tabatinguera, Muito, né? muito, muito O nome, bacana. né? Porque eu era presidente do clube da Tabatinguera, né? Ah. Então, eu escrevi não sei quanto, mais
mais de 100 artigos. Mais de 100 artigos. Mais- Contando várias histórias. Tudo relacionado à história da nossa querida Polícia Militar. Haja história, 186 anos, né, Coronel? Temos até uma pergunta da nossa companheira Inês de Oliveira, final 7798. Ela faz uma pergunta direta ao Coronel Edilberto. Coronel, com todo o seu tempo de PM, qual foi a sua maior alegria? A maior alegria na PM, né? Exato. Foi quando eu entrei como soldado, né? Porque um soldado ganhava 290 mil réis. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Eu vim do interior, viu? Não sei se aconteceu com vocês, né? Eu vim do interior, né? Fiz o ginásio em Itapetininga e vim para São Paulo, né? Então, a alegria quando vi eu aprovado nos exames para soldado, né? Primeiro pagamento não houve, porque o tesoureiro, andando de bonde naquele tempo, né? Roubaram o pagamento nosso, viu? Roubaram o pagamento, ele desmaiou, né? Não sei, até hoje está duvidando disso. Se ele respondeu ao processo, foi condenado, né? Não recebi o primeiro pagamento. Então, no segundo pagamento, veio duas vezes 290 mil réis. Eu quase desmaiei de emoção. Outra emoção foi quando fui promovido a primeiro-tenente, que dobrou o nosso ordenado, né? Eu fui promovido de aspirante a tenente e houve aumento do tenente. Então, dobrou, né? Eu ganhava como aspirante X, aí, segundo tenente, 3 mil, né? Naquele tempo era R$1.000 ainda, né? Era R$1.000, tá vendo? Puxa vida, hein, Coronel? Mas bacana, Aí viu, eu essas tinha, histórias. eu tinha uma obsessão, eu via todos os colegas de ginásio com relógio de pulso, eu tinha inveja. Quando eu recebi a dinheirada, a primeira coisa foi comprar um relógio de pulso. Muito bom. Coronel, as histórias do senhor são maravilhosas. Nós vamos chamar outras vezes o senhor para participar do PM à Comunidade. Muito obrigado pela Eu ia participação contar a do história senhor. do primeiro paraquedista da Força Pública. Não, mas nós vamos marcar para vir contar a história do primeiro paraquedista. Exatamente, E só virá. mais histórias. Sim, que com podem certeza. ocorrer, né? Muito obrigado pela participação do senhor, Coronel. É um privilégio mais uma vez o senhor aqui conosco. Polícia Militar, você pode confiar. Voltamos com o programa PM à Comunidade. Agora falaremos sobre um assunto muito sério, que é adulteração de placas de veículo. Sobre esse assunto, nós convidamos integrantes do Comando de Policiamento de Trânsito, CPTRAN, o capitão Roberto. Tudo bem, Roberto? Comandante da primeira CIA do primeiro BPTRAN, bem como a Cabo Mendes e o soldado Mota, também integrantes da primeira CIA do primeiro BPTRAN. Sejam muito bem-vindos. Marcos, antes de começar esse bate-papo instrutivo e cultural a respeito de segurança no trânsito, eu queria parabenizar a TV Osasco, que essa semana inicia a comemoração de 16 anos. Parabéns em nome do Paulo Contim e toda a sua equipe, que recepciona esse programa para a Polícia Militar e que nos ajuda a divulgar o verdadeiro serviço de segurança pública. É isso aí. Essa parceria que dá muito certo, Polícia Militar e a TV Osasco, é um privilégio para nós ter esse espaço para poder falarmos sobre as atividades da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado, TV Osasco, e parabéns, TV Osasco. Temos duas questões. Uma é o Costa. Coronel, quando será divulgado oficialmente as datas de posse para o concurso de soldado que está em andamento? Os candidatos seguem desorientados. A VUNESP,
através da VUNESP, teremos a divulgação oficial de todas as informações pertinentes àqueles que prestaram e, felizmente, conseguiram ingressar na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, em breve, nós teremos Você entra no site da VUNESP e pega todas as informações. Não deixe de consultar também o site oficial da Polícia Militar, policiamilitar.sp.gov.br. Temos também a participação da Maria Gorete Silva, Verdadeiros Guerreiros, curtir. Muito obrigado, Maria Gorete. Temos também a participação do Giba Galo, que ele faz em relação ao roubo que houve à equipe de mecânicos da Mercedes. A Polícia Civil já está investigando essa situação. Giba, fique tranquilo que as polícias de São Paulo são muito eficientes no combate ao crime. Bom, então vamos começar efetivamente com esse assunto, que é placa adulterada, né, Roberto? Parece algo muito simples, muito bobo, mas dá uma dor de cabeça para quem é vítima, não é verdade? Justamente. Normalmente, quando ocorre a placa adulterada, um veículo com placa adulterada, alguém sai com prejuízo, um terceiro sai no prejuízo. Então, nós hoje na primeira companhia do primeiro VPTran, nós estamos inseridos na área central, dentro do mini anel viário, onde nós temos o rodízio, nós temos muitas fiscalizações por câmeras, certo? As pessoas tentam burlar essa fiscalização adulterando a sua placa, o seu emplacamento. E qual que é a adulteração, a prática mais recorrente? Eles limpam o número, quer dizer, tiram a tinta? Qual que é a... O mais recorrente é eles colocarem, sobrepor fita adesiva. Fita adesiva. Fita adesiva. Fita adesiva, fita isolante, preta, alterando aquele caractere, normalmente o último caractere. Então, isso aí implica que muitas vezes a autuação que vai cair naquele veículo com a placa adulterada vai sobrecair num terceiro uma vítima. Uma vítima, que vai ter como se fosse um veículo dublê. Inclusive, Roberto, só o CPTRAN, nos primeiros 10 meses de 2017, flagraram 611 veículos. Se nós apenas orientarmos os dias úteis, dá uma média de mais de 3 veículos flagrados com placas adulteradas por dia, né? Ou seja, 1 a cada 8 horas. E nós temos aqui uma policial, a Cabo Mendes, ela é uma das recordistas nesse tipo de flagrante. Foram 39 flagrantes nesses 10 meses, é isso? Sim, 39 flagrantes. E ainda tirando o mês de férias que você estava. Mas, então, Sim, 9 meses, vamos assim dizer, 9 meses úteis, você flagrou 39 veículos. Evidentemente que os condutores adulteraram essas placas. Quais são as consequências para o condutor que, antes de tudo, é uma falta de cidadania, não é verdade? Mas quais são as consequências para essa situação? A parte administrativa, o que acontece? A medida administrativa, a priori, é o artigo 230, o inciso 1º, Do CTB, né? do CTB, que é conduzir veículo com placa adulterada, fora a fiscalização que a gente vai realizar no veículo. Sim. E E qual é o valor da multa? Só especificamente essa multa? É uma multa gravíssima. 7 de pontos, né? 7 pontos na carteira, R$ 293,47. Exato. E o que acontece na hora do momento da abordagem, ainda na parte administrativa? No momento da abordagem, a gente faz toda a fiscalização, faz a vistoria no veículo, tendo outras infrações, serão aplicadas infrações, e ele é conduzido para o distrito policial, Para o registro de para ocorrência. o registro da O ocorrência. que acontece? Por que é feito o registro da ocorrência na delegacia de polícia, Mota, soldado Mota? Bom dia, chefe. Bom dia. Na verdade, após as medidas administrativas, né? Inclusive, Mota, enquanto isso, nós temos até alguns exemplos de placas adulteradas que as equipes aqui acabaram flagrando, não é isso? O que acontece? Então, por exemplo, antes de nós falarmos a medida penal, o que tem ali? Qual é o problema ali? Então, ali na verdade nós flagramos esse veículo, né? Portando ali o numeral 0. Sim. O que despertou a nossa curiosidade ali é que no fundo do número 0 ali está mais claro, Sim. levando a gente a realizar a abordagem. Após a abordagem e a fiscalização, nós constatamos que ele colocou um número falso sobre um número 3. Era o número, na verdade, é o número 13. O número real do veículo, o número original da placa era o número 3. E ele fez a posição de um número falso ali, sendo o 0. Né? Ou seja, acabou caindo em outro veículo, uma vítima que não tinha nada a ver, né? Com certeza. Temos outro exemplo ali. Quer dizer, não é só número, também eles adulteram as letras. Adulteram letras também. Esse daí, no caso, é uma letra C. É uma letra C. Isso, é uma letra que C. aparentemente Que virou um O. Virou um O. Ele fez a posição de fita adesiva na cor preta, transformando em O.
Inclusive, quem estava conduzindo esse veículo, ele estava fornecendo um serviço ao proprietário desse veículo. Nossa, O veículo nem era dele, nem era dele. e ele estava cometendo esse tipo de infração. Então, basicamente, eles querem burlar no horário o rodízio municipal, não é isso? Regra geral é para burlar o rodízio municipal, naqueles horários das 7 das 10 da manhã e das 17 às 20 em São Paulo, regra geral? Ou não? A maior recorrência dessas ocorrências é nesse período, das Nesse período. 7 às 10 da manhã. Tem outro exemplo aqui, né, Mendes? Esse aí era um final 3. Final 3. Ele fez a posição da fita transformando em 8, Exato. sobrecaía num outro veículo, e após ele passar, o que geralmente desperta a nossa atenção? O condutor mostra muito nervosismo. Ele certo. passa pela equipe, muito nervoso, e aí é o que chama atenção, o fato que chama atenção para realizar a consulta. A pergunta que eu fiz para o Mota, eu gostaria até que a Mendes completasse. Há um crime, então? Não, existe um crime, o crime do artigo 311 do Do Código Código Penal. Penal. Como eu informei antes, o condutor ele é encaminhado para o distrito policial, e aí cabe ao delegado. Sim, é feita então a ocorrência do 311 do Código Penal, 311. que é a adulteração de sinal identificador de veículo. Cuja Isso. pena, qual é, Mota, desse crime? A pena para esse crime é de 3 a 6 anos de reclusão. 3 a 6 anos de reclusão. Então, Isso, correto. é algo perigosíssimo para quem toma essa atitude. Temos ali uma outra situação, não é isso? Isso, esse veículo aí ele foi abordado na Avenida Paulista. Semana passada, Avenida Paulista. Isso, inclusive semana passada, foi a mais recente nossa ocorrência aí. É o número 1, a original do veículo. Sim. E o condutor aí, proprietário, adulterou para 4. Ele conseguiu adulterar para 4, também com Isso. fita adesiva, coisa do Fita gênero. adesiva, fita isolante na cor preta aí. Fita isolante na cor preta. Isso. Quer dizer, nós temos vários casos de placas adulteradas que... outro exemplo ali. É o mesmo caso, era uma segunda-feira, dia de rodízio. Sim. Ele era, eu lembro até do condutor, ele era segurança, Segurança. estava saindo do serviço e fez a adulteração. Qual que era a placa, o número O número original era 1, É número 1. número 1 também. E foi pego justamente no horário de rodízio. No horário de rodízio, entre 7, esse aí eu acho que foi 7h20 da manhã. Então, o que acontece, Roberto? A pessoa que adultera a placa, as infrações caem para a vítima. Ou seja, ela perde pontos na habilitação. Além de pagar o prejuízo financeiro das autuações que caem, ela tem uma ativa de pontuação, somar pontuação, perder a habilitação, Ou ter seja, que entrar com suspensão do direito de dirigir. suspensão, até cassação e ter que brigar administrativamente para cancelar essas autuações, repassar, provar que não era ela que estava conduzindo aquele veículo. Agora, uma curiosidade relacionada às placas. E aquele que retira a placa por completo do veículo, ou até ele tem aquele lacre maior e coloca dentro do porta-mala tal, em que ele incorre? Porque não é, logicamente, uma adulteração de placa, é uma omissão da placa, né? É outra infração, né? Sim, é uma outra infração. No caso de quem retira a placa, tem o artigo 230, não lembro o inciso, o 5º, Que é sem... que é Quarto, aliás, conduzir inciso veículos quarto. sem Qualquer uma das placas. placas. É somente feita a medida administrativa, se ele conseguir sanar no local, já é liberado no próprio local. E aquelas placas que são mais apagadas, a que eu me referenciava no começo, assim, que a gente percebe até que tem uma intenção, às vezes, dele apagar alguns números ou letras, ele alega, não, desgaste natural, como é que funciona o bate-papo na hora? Aí depende muito da situação, vai Às vezes- depender muito da situação. Se a gente conseguir perceber o dolo, ele entra também como adulteração, mas é muito... Mas e aí, como é que difícil. faz? A placa, ela está realmente apagada. Normalmente é por completo. Quando é por completo, aí tem uma infração para isso, que é conduzir veículo com placa Sem sem condições legibilidade ou visibilidade. Exato. Aí também tem uma infração, e se a pessoa sanar no local, é somente o administrativo. Eu Ou vejo seja- muito, às vezes, no interior, aquelas placas cheias de barro, aí manda limpar na hora e prossegue. Só que a infração é uma outra infração, que também é gravíssima. Sim, gravíssima. 7 mesma pontos, mesma quantidade de pontos. R$293 o valor na multa. Sim. Placa dobrada também, muito comum não, Nas porque é motos, fiscalização as de motos, bicicleta, não é né? isso? Eu vejo muito, eles põem uma Tarja preta. Eles põem, às vezes, elástico. eles põem, às vezes, um tecido envolvendo a elástico. placa como um todo. Não, né? Um elástico, preto. Isso entra como adulteração? Não. Não. A adulteração é somente diretamente ao número, transformando entendi. em um outro número. Ou letra, né? Ou letra, ou número, nos caracteres geral da placa. Aí, Agora- quando ele esconde, ele incorre no quê?
E na visibilidade. Visibilidade. Isso. Tá. Em resumo, então, se ele adultera, ele comete infração de trânsito mais o crime do Código Penal, cuja pena é de 3 anos a 6 anos. Agora, se ele faz qualquer outra situação com a placa que ela se torne não visível, levantada, escondida, apagada, coisa do gênero, é apenas na seara administrativa, ou seja, infração de trânsito, gravíssimo, R$ 293. É isso, né? Isso mesmo. E que mais vocês se deparam com essa situação, Mota, assim, de placas assim, nesse estado? Então, temos o quê? Placa levantada, o que mais? Placa levantada, como o coronel já fez as perguntas ali, né? Com barro, com elástico, com cadeado, é muito corriqueiro motociclista usar cadeado na Sem frente querer, da placa. né? Sem querer, né? Sempre Sem quando a querer, gente- querendo. Isso, Sem sem querer. querer querendo. E a placa também apagada sem querer com bombril. Também. Quando Normalmente. por exemplo, a minha curiosidade eu vejo, às vezes ele retira a placa, principalmente da frente, porque hoje os radares pegam muito o veículo pela frente. A primeira alegação, poxa, furtaram minha placa, né? Aí ele tem que estar com um boletim para poder provar que furtaram a placa dele? Apesar que não justifica, né? Mesmo com o boletim não justifica como... tem que tomar como providência capitão. de imediato, né? A providência ela vai ser tomada e normalmente porque dá remoção do veículo. Aí o que a gente informa, se ele tiver com a placa no veículo, dentro do veículo, ele pode colocar e vai ser autuado, porém não vai ser removido o veículo. Na mesma hora aparece a placa. Aparece, né? Aparece. Tá certo. Bom, nós gostaríamos muito de agradecer a presença dos componentes da primeira CIA, do primeiro BPTran, o Capitão Roberto, o Soldado Mota, Cabo Mendes. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela participação em mais um programa PM a Comunidade. E se Deus quiser, semana que vem estaremos presentes mostrando o trabalho da Polícia Militar. Até a próxima.